Olá, 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 olá. Já chegamos, família, como sempre, hoje quarta-feira. Estamos a invadir a tua casa hoje com esse lindo programa, magnífico programa que traz sempre aquela paz, aquele refrigério para a tua vida. Para você que está aí do outro lado, já está acostumado com Kaluanda TV, com o programa Geração Eleita. Kaluanda TV, que é a nossa TV da banda, a TV de todos os angolanos. Chegamos para mais um grande encontro. Eu sei que você está aí do outro lado desde as 7 horas, à espera do programa. Esse programa está tão lindo que traz para si momentos bons, momentos de debate, música, de muita coisa boa. Hoje nós temos um grande tema. Eu sou Solange Daneri, a vossa maninha queridinha, a vossa apresentadora mais energética desse país. E quem está a duvidar, eu vou lhe provar hoje. Olha, hoje nós temos um grande tema. O nosso tema hoje é sã doutrina versus fanatismo religioso e heresias. Vamos aqui hoje nesse tema de conversa para nós aprendermos sobre aquilo que é fanatismo religioso. Quando é que estamos diante de uma heresia? Amém? O que é sã doutrina? Queremos aqui aprender de uma maneira tão educacional. Aqui nós vamos aprender hoje. Eu sei que você está do outro lado bem expectante. Hoje nós teremos as nossas linhas telefônicas abertas para vocês poderem ligar para nós. Nós vamos ler as vossas mensagens todas. Começam já a deixar as vossas mensagens, as vossas sugestões, tudo aquilo que vocês têm como conhecimento bíblico sobre a palavra de Deus, sobre esse tema aqui de hoje. Para você que ainda não nos acompanha, esta é a Kaluanda TV. Nós estamos no YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Você pode entrar em contato. Olha, antes de tudo, eu vou já deixar o número para você apontar aí. 939 18 03 95. 939 18 03 95. Esse é o número que você vai ligar. Vocês que lamentam muito, reclamam muito que nós, a no momento da conversa, as pessoas estão a ligar. Ficam já atentos com os telefones, ok? Quando nós apitarmos é para vocês ligarem, vocês podem começar a ligar. Hoje o tema é esse: sã doutrina versus fanatismo religioso e heresias. Mas antes de nós vermos aqui o curto vídeo, deixa-me aqui apresentar os meus convidados hoje. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos testar os vossos microfones. Se podemos ouvir. Boa noite. Regi. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Aqui à minha direita está o apóstolo Casa Maior. Boa noite. Antônio Casa É um grande Maior. prazer te ter aqui, sabes? Para mim é um grande prazer. É um programa que eu conhecer. falhei, então hoje eu estou muito feliz por te ter aqui. Aleluia. E também está aqui o apóstolo Deutamar Costa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada eu por te ter aqui, uma bênção. E também temos aqui o nosso pastor Ernesto Cassoma. Muito obrigado. Eu estava Seja a bem-vindo sentir todos. uma se eu não viesse, né? É verdade, seria uma dívida grande. Porque nós na primeira edição tivemos aqui o doutor Reverendo DK. Na primeira edição, né, deu uma garra. E então, para nós é sempre bem-vindo todos aqueles que aparecem aqui no programa. Não basta abrir a boca, basta você marcar a presença, a gente dá conta que você está conosco e está aqui para nos dar a garra. Olha, vamos ver aqui o curto vídeo sobre o tema de hoje. Podemos ver aqui. Vamos embora. Esse é o tema da nossa conversa hoje aqui. Uma conversa que veio para nos ajudar, porque na verdade há perguntas que carecem de respostas, que às vezes nós ficamos em debate, em conversas que não... A gente ficamos sem resposta. Então, hoje estamos aqui nesta grande conversa. A primeira pergunta que vou aqui fazer: o que é sã doutrina? Apóstolo Casa Maior, o que é sã doutrina? Primeiro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Jornalista Solange. Para mim é sempre um privilégio poder partilhar a palavra de Deus com grandes companheiros que estão aqui nesse painel, que creio que faremos compreender a verdade sobre a sã doutrina. O que é, na verdade, a sã doutrina? A Bíblia, no livro de João, capítulo 7, verso 17, diz que Jesus testifica que a palavra que venho pregar não é minha, mas é daquele que me enviou. Quer dizer que a sã doutrina é o conhecimento verdadeiro sobre a plenitude de Deus. Quer dizer que a sã doutrina é o evangelho de Cristo revelado aqui na terra. A sã doutrina é a palavra verdadeira, sem qualquer tipo de influência humana, somente revelada pelo coração e a mente de Deus para aqui para a terra. Obrigada. Apóstolo Deutamar, sã doutrina.
Sim, muito obrigado. Eu sou Deutama Costa, pela graça de Deus. E há muita gente já do Brasil a acompanhar-te. Pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Caco Felipe lá no Brasil. É um prazer estar aqui. Tive o privilégio de estar com o profeta Caco Felipe na Costa do Marfim para cumprimentá-lo pessoalmente e ver de perto um verdadeiro profeta, porque eu não tive o privilégio de ver os profetas da Bíblia e nem os profetas da história. Todos os profetas da Bíblia, ou os profetas da história, ou estão mortos ou não estão aqui. Então, Deus me deu esse privilégio. Também estive em Moçambique para dizer a todos os moçambicanos que Deus está vivo e que Deus tem um profeta vivo sobre a terra chamado Caco Felipe. E pela graça de Deus estou em Angola, não para fazer turismo, peregrinação, por causa do diamante, o petróleo, o ouro, a política, mas estou aqui para dizer a todos os angolanos, se eles quiserem ser salvos, se há verdadeiros filhos de Deus em Angola, eles devem acreditar no profeta Caco Felipe. Quanto à sua pergunta, é muito simples. Uma doutrina de Deus vem dos céus por meio de um profeta mensageiro vivo. É o que nós vemos na Bíblia. E ninguém pode provar o contrário. Enquanto que também as igrejas, como foi visto nos vídeos, muitas igrejas com muitas doutrinas. E essas doutrinas pregadas nas igrejas são doutrinas falsas, doutrinas de Satanás que vêm do abismo, por meio das escolas pastorais, por meio das igrejas, religiões e por meio dos líderes religiosos. Então, a doutrina de Deus é um mandamento perpétuo que vem dos céus, por meio de um profeta vivo na terra. As doutrinas de Satanás vêm das escolas pastorais para seduzir, enganar e enviar as almas para o inferno. E há um respaldo bíblico para que confirma isso? Em cada tempo, Deus tem um profeta sobre a terra. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre levanta um homem. Este homem vem com uma revelação, com uma mensagem. É nesta mensagem que está contida as doutrinas de Deus. Moisés, no seu tempo, ele que estabeleceu as doutrinas de Deus para a sua geração. Isaías, no seu tempo, estabeleceu as doutrinas de Deus para o seu tempo. Jesus de Nazaré, no seu tempo, como ele aqui citou, veio com uma nova doutrina, e os judeus estavam assustados. Ele diz, essa doutrina que eu prego não é minha, é do meu Pai. Eles estavam surpresos com a doutrina que Jesus Cristo pregava. Depois de Jesus, Paulo vem, e você vê nas 14 cartas de Paulo, um homem que era um profeta chamado Paulo, é quem estabeleceu as doutrinas do seu tempo. Depois de Paulo, muitos profetas vieram, para não dizer uns 50 profetas. Hoje, Deus tem um profeta. É esse profeta quem vai estabelecer a doutrina de Deus. Qualquer coisa que estiver fora da revelação desse profeta, não é uma doutrina de Deus, e isso não passa de uma heresia pregada por algumas igrejas. E usam a Bíblia também? Bíblia Sagrada? Sim. O profeta, está perguntando sobre o profeta Caco Felipe. O profeta Caco Felipe é um profeta que veio cumprir profecias da Bíblia. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14. Trata-se do profeta Caco Felipe. Então, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra e para o nosso tempo. O profeta de Deus é Caco Felipe. Quero resumir dizendo, todas as doutrinas, seja ela qual for, que não está contida na mensagem do profeta Caco Felipe, não é uma verdadeira doutrina para o nosso tempo. E tem muitas doutrinas que são muitas heresias, invenções, achismos de muitos líderes religiosos, que pode se falar aqui no decorrer do programa. Tá bom. Pastor Ernesto Cassoma, sã doutrina. O que podemos entender por sã doutrina? Muito obrigado por essa grande oportunidade. Eu diria que uma não foge da outra. Quando estamos falando da sã doutrina, estamos querendo dizer que é aquilo que separa para não ser chamado de heresia. Que a sã doutrina é diferente de heresia. Podíamos nós fazermos perceber, porque outros que me porque aqui nós queremos fazer perceber o ouvinte. E vamos naquilo que nos trouxe aqui. Correto. Para a gente podermos então deixar claro às pessoas. Mas muito antes de prosseguir, queria dizer, quando se fala de ação doutrina, existe doutrina e existe ação doutrina. Quando se fala de doutrina, é o conjunto de crenças que podemos dizer que filosóficas, não é, política, religiosa, para não falar de denominações. Dentro da doutrina podemos encontrar os credos e outras coisas podemos encontrar. Mas o que nós queremos deixar claro ao ouvinte
é aquilo que está plasmado na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Podemos dizer que essa palavra sã doutrina é ao contrário do que é herético. O que é herético? Porque eu quero aproveitar e falar, porque não podemos responder o que é sã doutrina simplesmente e isolarmos a questão da heresia. Heresia o que é? Vem da palavra grega airasis, quer dizer que errar o alvo. Só quando temos a sã doutrina, quando não errarmos o alvo. Qual é o alvo? Estarmos plasmados naquilo que está escrito. Não podemos falar simplesmente por boca, mas tudo que existe agora já houve. E já temos aviso. Quero aproveitar e dizer, caro ouvinte, de uma forma que permaneça. Das oito religiões do mundo que nós temos até agora, muitos também foram adeptos. São adeptos. Por exemplo, o Espiritismo tem 13 milhões de adeptos. Vamos para o Judaísmo, tem 15 milhões. Sikhismo, 20 milhões. Budismo, tem 37 milhões. E temos religiões tradicionais, hinduísmo, islamismo e cristianismo. Mas desses todos, nisso cabe crer. Doutrina é o que é? Doutrina é o conjunto de princípios bíblicos, da qual tem o seu rescaldo do que está escrito. Não ficar pendurado em 2 versículos da Bíblia. E para perceber isso é preciso sabermos que existe Bíblia escrita, Bíblia, ou seja, palavra escrita, palavra falada e palavra que fala. São 3 coisas. Obrigada. E que o ser fanatismo religioso? Primeiro, quero mais uma vez dizer que o tema nos remete à palavra, não nos remete a profetas. Sim. Eu sou um apóstolo. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 8, capítulo 4, verso 11, Efésios 4, 10, 4, 11, melhor. Diz que Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Senhor Jesus Cristo, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas, pastores e doutor da palavra. Ele mesmo. Esse não é um trabalho que Deus desloca de Jesus para um servo de Deus. Este é um trabalho primordial de Cristo. É Cristo que estabelece os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres da palavra. E só para não trazermos aqui confusão, porque este tema não é chamado aqui o visionário do meu ilustre apóstolo, mas é chamado aqui 3 aspectos fundamentais para destrinçar já a confusão doutrinária e da sã doutrina e da heresia. E essas doutrinas que nos divergem. É verdade, nós queremos aqui saber o que é sã doutrina. Claro. E o nosso irmão pastor nos disse, e muito bem, sã doutrina tem de ter princípios fundamentados na palavra de Deus. Tem de ser a verdade. Agora, doutrinas podem ser ditas por muitos. Eu posso fazer doutrina e fazer um grupo de pessoas me seguirem erradamente. Não quero com isso dizer que aquilo seja a sã doutrina. Pode ser doutrina da minha visão denominacional, mas nunca será a sã doutrina. Então, o que é na verdade fanatismo religioso? A Bíblia diz que nenhum til, nenhum jota será omitido da lei de Deus sem que tudo se cumpra. Quer dizer que está fechado. De Gênesis a Apocalipse não se pode retirar. E todos aqueles que vêm hoje como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutor da palavra, têm de se conformar à Bíblia. Não trará outro ensinamento. Paulo não trouxe outro ensinamento. Paulo, na verdade, Deus lhe revelou mistérios do ensinamento que já existia, que para que a igreja compreendesse, tinha de ser por meio do Espírito Santo. Logo, fanatismo religioso é quando alguém acha que esta corrente que o apóstolo traz é a corrente certa. Porque encontramos alguns textos na Bíblia e vamos dizer depois que esse texto se está a falar do apóstolo Antônio Casa Maior. Eu me digo assim, eu tenho 34 anos de idade. Vamos supor aqui que eu seja profeta. Eu sou um apóstolo de ministério, profeta. E está aqui o nosso pastor irmão. Quer dizer, o pastor tinha de aguardar por mim até eu nascer para eu lhe estabelecer como pastor. E não é verdade. Não é verdade.
Deus não sujeita-se ao nascimento de uma pessoa para fazer uma coisa. Até as pedras podem adorar a Deus. Até as pedras podem dar louvor a Deus. Então, certamente, fanatismo é quando as pessoas se deslocam da verdade de Cristo. É aquilo que está no livro em 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é com a doutrina que é segundo a piedade. Quer dizer, se alguém não está ensinando uma doutrina segundo a palavra de Jesus, é fanatismo. Não é doutrina verdadeira, não é sã doutrina. É qualquer outra coisa, mas não é sã doutrina. Apóstolo Deltamar, quando é que estamos diante de um fanatismo religioso? Quando é que alguém é fanático religioso? Bem, todas as igrejas, as grandes e as pequenas, as velhas e as novas, as ricas e as pobres, as bonitas e feias, todas elas estão em um fanatismo, porque não tem um profeta que seja calmamente, como a Congregação Cristã do Brasil, como a Adventista, que seja muito agitado, como as igrejas pentecostais, a igreja do Edir Macedo e assim por diante. Tudo isso, aos olhos de Deus, é uma comédia de Satanás, e é um fanatismo. Aqui, o assunto deve começar com um profeta, porque é um profeta quem estabelece uma doutrina. Não existe na Bíblia doutrina. Está aqui ele com a Bíblia na mão. O senhor está com a Bíblia na mão. Quero que eles me mostrem aonde é que uma doutrina começou sem um profeta. É um profeta quem deve estabelecer uma doutrina. E toda doutrina que não vem de um profeta é uma doutrina satânica, diabólica, que vem para seduzir, enganar as pessoas e enviar as pessoas para o inferno. Agora, Deus levanta um profeta. Está escrito lá em Levíticos, capítulo 8, Levíticos, capítulo 9, que foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio. Quando o senhor aqui está a falar que é um apóstolo, eu poderia perguntar, mas apóstolo de quem? Porque o Baruque, o filho de Nerias, era apóstolo de Jeremias. Pedro, Tiago, João eram apóstolos de Jesus. De acordo com a Bíblia que eles estão carregando, diz que Jesus tinha 12 apóstolos. Timóteo, Tito, Silvano, Agabo eram discípulos e apóstolos de Paulo. Mas esse senhor que está aqui é apóstolo de quem? Quando ele diz que Efésios 4:11 fala dos apóstolos, profetas, evangelistas e doutores, mas não é profeta de igreja, ou melhor, não é profeta mensageiro. É Paulo quem escreve Efésios 4:11. Existem 3 tipos de profeta: o profeta mensageiro, o profeta de igreja, Efésios 4:11, e o dom de profecia. Para existir um apóstolo, deve existir primeiro o profeta. Este profeta de Efésios 4:11 não é um profeta mensageiro. É Paulo que é o profeta mensageiro quem escreveu Efésios 4:11. Segundo Crônicas, no capítulo 24, versículo 19, diz que um profeta, o Senhor Jeová, envia os seus profetas para fazer os homens chegar-se a Deus. Sem um profeta na terra, não tem como as pessoas conhecer Deus. Por isso que ali no vídeo, estava dizendo que Oséias 4:6 diz que o povo de Israel estava perecendo, ia perecer, por falta de conhecimento de Deus. Mas lá, eles tinham os ouros originais. Ele aqui tem uma falsa versão da Bíblia, uma cópia. O senhor também tem uma falsa versão da Bíblia, uma cópia da Bíblia, na língua portuguesa. Igual ao original. Mas os verdadeiros israelitas do tempo de Oséias tinham os verdadeiros rolos. E é dito que eles não conheciam Jeová. Não se conhece Deus por meio da Bíblia. Senão lá eles conheciam Jeová, porque eles tinham os rolos originais. Juízes capítulo 2. O versículo 10 diz que Josué morreu com 110 anos de idade. E após ele levantou-se uma outra geração que não conhecia Jeová. Logo após a morte de Moisés e logo após a morte de Josué, eles tinham os ouros originais. Eles eram israelitas, filhos de Deus por nascimento. E a Bíblia diz que eles não conheciam Jeová. Como que esse senhor diz agora que conhece Jeová, conhece Deus por meio da Bíblia? Como que o senhor, o pastor, pode dizer que conhece Deus por meio da Bíblia? Como que alguém hoje pode dizer que conhece Deus por meio da Bíblia, se os judeus, filhos de Deus por nascimento, com os ouros originais não conhecia? Agora, um profeta é quem estabelece uma doutrina. Um sacerdote não pode estabelecer uma doutrina, senhor. Houve um grande sacerdote chamado Arão. Arão é o pai do sacerdócio. Diga-me, qual é o outro homem maior do que Arão? Houve algum outro homem maior do que Arão? Arão é o pai do sacerdócio. Diga-me uma doutrina que o Arão estabeleceu. Arão não estabeleceu doutrina. Houve grandes sacerdotes como Eunatã. Qual foi a doutrina que Eunatã estabeleceu? Zadok, Azarias, Zacarias. Qual foi o grande sacerdote que estabeleceu a doutrina? Isso não pode, isso não existe. Isso já é uma heresia. Dizer que um sacerdote, um líder de uma igreja, pode criar uma doutrina, isso é uma heresia. Uma igreja
não pode fazer uma doutrina. Mas Permita-me. só. O senhor não pode me interromper. Pode continuar. É um profeta quem pode estabelecer uma doutrina. Então, Paulo disse, uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma só doutrina. Aqui está o pastor. E ele é diferente da igreja do senhor aqui, que é apóstolo. Aqui tem uma doutrina, aqui já tem outra doutrina. E se nós pegarmos... Ali não tem uma doutrina. O senhor não pode me interromper. A única doutrina diferente que estás aqui a trazer é o que o senhor está a falar. A tempo, doutrina que pregamos é a de Cristo. Quer seja a Assembleia de Deus Pentecostal, quer seja a Igreja Pauliana. Então, não passa uma mensagem errada ao caro ouvinte. Não, deixa eu Por isso é que Apóstolo Casa Maior, por isso é que eu perguntei se todos, com tudo que estamos a falar aqui, se estão todos a falar à luz da Bíblia, porque lá em casa temos pessoas a nos acompanhar que obviamente querem também aprender. Mas para já quero perguntar ao pastor Ernesto Cassoma, quando é que estamos diante de um fanatismo religioso? Quando é que alguém é fanático religioso? É fanático quando aposta-se da Bíblia e segue alguém por seus intendos, misturando seus intendos, afastando-se da Bíblia, e segue. Pode ser um indivíduo, pode ser um grupo, porque são indivíduos ou um grupo que afasta-se da palavra de Deus e adotam o seu parecer. Adotam o seu parecer. Desculpa, pastor, pode-se chamar evangelho tudo que é pregado fora da Bíblia? Não. Nem tão pouco. Nem tão pouco. Aliás, agora quero dizer que quando aqui o nosso companheiro deve dizer aqui, todas as igrejas, e quando fala de... É engraçado que ele falou todas as pessoas que da Bíblia, e com versículos, e menos um versículo que apoia com Felipe. Não existe na Bíblia. Agora, quando fala que as igrejas, não existe igreja, as igrejas. Igreja é só uma, corpo de Cristo. Claro. O resto é denominações, porque a igreja veio da palavra eclesia, os chamados. Agora, quando denominações é outra coisa. Porque a religião também é outra coisa. A religião vem da palavra grega. Quer dizer que religare, os que procuram. Não é toda pessoa, até os fanáticos são religiosos, porque acompanham assim. Agora, podíamos encontrar, porque é muito simples. O crer é muito simples. Quando está a se falar de que igreja, e todos os versículos citados aqui, são versículos citados sem contexto. E o texto. Porque todo que se cita contexto e texto é pretexto. Simplesmente isso. Não existe. Meu pastor, permita-me só, sim, e sei que está no uso da sua palavra, quero dizer assim, sã doutrina, fanatismo religioso, heresia, só tem uma coisa aqui que é verdadeira, a sã doutrina. Sim. Mas o fanatismo religioso leva à heresia. Sim. Como aqui, claro. Que o irmão possa conhecer Jesus e possa afastar-se de Cacó Felipe. Cacó Felipe é servo satanista, claro. É filho de Satanás, o diabo, sim. Não de Jesus, sim. Não de Deus. Por quê? A Bíblia diz no livro de João capítulo 1, verso 12, todos quanto aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus. Quem acha que para conhecer a salvação tem de aceitar Cacó Felipe, está desviado. Porque a Bíblia diz que não há um nome acima do nome de Cristo. Claro, é ação todos diabólica. Os nomes estão abaixo do nome de Cristo. É ação diabólica. Nesse momento, isso é uma... Olha, às vezes as heresias parecem tão verdadeiras e encontram fundamento na palavra. Claro. Jesus, quando foi tentado por Satanás o diabo, até mesmo Eva e Adão, quando foram tentados por Satanás o diabo usou a palavra para corromper Eva. Ele diz, está escrito, se comeres desta árvore, porque o Senhor está te proibindo que não coma dessa árvore, porque Ele teme que você seja igual a Ele. Ele estava a mentir, porque o dia que você comer dela, te abrirá os olhos. Ele não estava a falar a verdade. Quando Satanás falou a Cristo, está escrito que se te lançares de cima para baixo, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te pegar. Na versão original, não está escrito assim. Estava escrito, se o teu pé tropeçar, claro. O Senhor, Ele usou da mesma palavra para trazer uma falsa doutrina. E quando aqui o jovem tem de conhecer Cristo, diz que quem estabelece a doutrina é
e os profetas, está errado. Quem estabeleceu a doutrina de Gênesis e Apocalipse é Cristo, é Jeová revelando a Cristo. Porque até o que Paulo pregou, a Bíblia diz, Paulo foi ter com Pedro, e Pedro ficou com Paulo 15 dias, não lhe acrescentou nada. Tudo que Paulo sabia, ele foi revelado da parte de Deus. Logo, aqueles de Gênesis a Malaquias, conforme ele falou na antiga aliança, eles não tinham a plenitude da revelação, porque também era a vontade de Deus. E Jesus falou, a vocês eu falo abertamente, mas aqueles eu falo, eles não ouvem, porque também me convém. O vaso da honra e da desonra, todos foram feitos para Deus. E ambos glorificam Jesus, glorificam a Deus. Judas glorificou Deus, mesmo até na sua traição. Pedro glorificou Deus, mesmo até na sua traição quando negou Jesus. Mas tudo aquilo coopera para o conhecimento do reino de Deus. Logo, quando a Bíblia nos fala, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Mas os 12 apóstolos não pregaram uma doutrina para além de Cristo. Pregaram a doutrina de Cristo. É a mesma que você prega até hoje? Para nós cristãos, mas para os servos de Filipe não. E aliás, até diz a Bíblia que se alguém aparecer pregar um outro evangelho, ainda que seja anjo, isso é para não falar do profeta que passaram. Ainda que seja anjo, a pregar outras doutrinas, seja anátema. Aquilo é ensino satânico. Não só. Eu em tempos perguntei algo, eu tenho uma dúvida a um irmão aqui que é apóstolo em Angola. Estive com os filhos dele em tempo e eu disse, a minha primeira pergunta quando eu conhecer o vosso apóstolo é a seguinte: por que Deus não revelou o dia, a hora, o ano, o mês a Jesus que ele voltaria, mas no vosso pai na fé revelou? Para terminar, desculpa, para terminar. Eu ouvi aqui, até Deixa-me só dar só para dizer que estão de profeta, Estão de profeta. Para defender a sua tese. Ok, muito obrigado. Eu queria compreender, fora do profeta Cacó Filipe, não há salvação. Gostaria que nos explicasse. Sim, fora do profeta Cacó Filipe não há salvação. Agora, esse senhor que está aqui, que é apóstolo, e o senhor que está aqui, que é pastor, eles devem saber que está diante de um discípulo de Cacó Filipe. E eu quero que até o final do programa eles olhem naquela câmera ali. E ele vai dizer como que ele se tornou pastor. E ele vai dizer como que ele se tornou apóstolo. Porque Hebreus 5,4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Que honra. Você não pode me interromper. Vai no texto, que honra. Você não pode me interromper. Que honra. Que honra. Ter respeito pela minha fala. Mas eles não podem a hora não é chamada. Vamos deixar ele falar, pastor. Não, mas que honra. O senhor vai ter o seu tempo. Que honra. Sim. Hebreus 5,4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Como que Arão foi chamado? Arão foi chamado por Deus por meio de Moisés. Deus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, mas como que Deus fez isso? É por meio de Paulo, é por meio de um profeta. Agora, sem um profeta, não há doutrina. Eu quero dizer aqui uma outra coisa. Quando ele fala sobre Atos 4,12, o nome dado entre os homens para nós ser salvo é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é Deus. Mas o profeta, em cada geração há um profeta. Esta Bíblia que ele está carregando, de quem que é esta Bíblia? Quem escreveu esta Bíblia? Foi os profetas, não foi? Todos os livros dessa Bíblia pertencem aos profetas, até os livros dos escribas. Os escribas falavam sobre os profetas. Esta Bíblia que o senhor está carregando também é dos profetas. Errado. Todos os livros da Bíblia. Errado. Eles não podem me interromper. Prova isso. Deve ter respeito pela minha fala. Não, mas prova Canô. Sabe o que? Eu quero aceitar. Deve respeitar a minha fala. Sim, não, eu quero aceitar. Pastor Ernesto Caçola, vamos quando deixar você a fala, quando o senhor fala, eu não vou lhe interromper. Mas prova. Quando ele fala, eu não vou lhe interromper. Sim. Deve respeitar a minha fala. Sim, pode falar, apóstolo. Esta Bíblia que está aí nas suas mãos, os livros dessa Bíblia, é dos profetas. Tudo que você sabe sobre Deus, tudo que você sabe sobre a palavra de Deus, foi os profetas quem disseram. Não há palavra de Deus sem os profetas. Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Atos 4,12 que ele citou, o nome dado é Jesus Cristo, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Mas em Atos capítulo 10, um anjo apareceu para Cornélio. E o anjo não disse: Cornélio, vai ler a Bíblia, vai pregar a Bíblia, vai meditar na Bíblia, vai orar para Jesus de Nazaré. Mas o anjo disse: Cornélio, para a salvação, você deve chamar um homem
Deve haver um homem na terra que tenha a chave do reino dos céus. A segunda pergunta que o senhor não pode me interromper. A segunda pergunta que o senhor vai ter que responder e que o senhor tem que responder. Tenha respeito, por favor. Nós estamos ao vivo. A segunda pergunta que o senhor vai ter que responder, e ele vai ter que responder naquela câmara lá, a chave do reino dos céus, que estava com Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, no versículo 14 ao 19, Jesus Cristo deu a chave do céu para Pedro. A chave do céu foi passada para Paulo. E desde então foi passado de geração em geração a cada profeta que Jesus Cristo prometeu enviar para a terra. A pergunta que eles vão ter que responder, além daquela outra que eu fiz, é onde é que está a chave do céu hoje? Porque ninguém pode entrar no céu sem passar por aquele que tem a chave. Quem tem a chave? Eu não estou falando. O senhor deve ter respeito, deixa eu concluir. Tá bem. Então, Atos capítulo 10, o Cornélio tinha que passar por Pedro. Pedro é que tinha a chave do reino dos céus. Depois, o carcereiro de Filipós tinha que passar por Paulo. Era Paulo quem tinha a chave do reino dos céus. Hoje, quem tem a chave do reino do céu? Se não é Caco Filipe, onde é que está a chave do reino do céu? Está com Pedro ainda? Ou está com os papas de Roma, como diz os católicos? Deus tem na terra hoje um profeta. E tudo que essas igrejas ensinam é heresia, são doutrinas diabólicas. Mesmo que uma doutrina esteja na Bíblia, mas que não esteja na mensagem do profeta Caco Filipe, é uma doutrina diabólica. Por exemplo, havia a doutrina do sacrifício de animais, mas quando Jesus Cristo apareceu para dar ele mesmo como um sacrifício vivo, qualquer sacrifício de animal era uma doutrina satânica. Quando Jesus Cristo deu-se como no lugar de todos os animais, se um homem levantasse lá, mesmo Anás e Caifás, para dizer, há uma doutrina no livro de Moisés que nós temos que sacrificar animais, é uma doutrina satânica. E você diz que segue as doutrinas de Paulo. Você citou aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O senhor é de uma igreja evangélica. O senhor é de uma igreja Assembleia dos Deuses. E eu pergunto, a doutrina... Senhor, o senhor pode chamar como quiser, mas para mim é a Assembleia dos Deuses. Agora veja, a doutrina que Paulo estabeleceu, que uma mulher deveria ficar calado na igreja, é vergonhoso, é indecente que uma mulher pregue. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Está escrito, é um mandamento do Senhor que uma mulher não pregue. Ele vai responder na fala dele, se as mulheres não pregam na sua igreja. O senhor vai responder na sua fala, se as mulheres não pregam. Olhe naquela câmera lá e diga se na igreja de vocês as mulheres não pregam. Enquanto que deixar uma mulher pregar é uma doutrina de Deus ou é uma doutrina de Satanás? Apóstolo Tamaro, o que vocês pregam também é evangelho? Primeiro, nós podemos saber o que é evangelho. Sim. Evangelho não é Bíblia. A Bíblia não é evangelho hoje. Esses senhores devem ler o livro do profeta Caco Filipe, para não vir na televisão para ensinar algumas falsidades. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é aquilo que Deus diz no presente. Quando Noé estava pregando, a sua mensagem era boas novas, era evangelho. Não era a mensagem de Enoque. Quando Jesus estava pregando, a mensagem de Jesus era o evangelho. Quando Paulo estava pregando, a sua mensagem é evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. A Bíblia, um livro que foi escrito há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, isso não pode ser evangelho hoje. Tá bem, então, o senhor, essa Bíblia o debate está Ativo sendo... Profeta Caco Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial é para você.